Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, levante a palavra de Deus e dê um glória a Deus pelas Sagradas Escrituras. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Quem achou, diga graças a Deus. Vamos fazer a leitura responsiva bem bonita. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério, todos. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, todos. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, todos, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, todos. Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar, todos. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Meus amados, podeis assentar em nome do Senhor Jesus para recebermos a santa palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, estamos aprendendo com a graça de Deus as lições do livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, nós vimos a semana passada, com a ajuda de Deus, sobre a liderança do apóstolo São Pedro. Nós vimos na lição passada, no culto passado, que Pedro foi um líder levantado por Deus, mas aprendemos que ele não era infalível, como alguma religião argumenta que o seu chefe é infalível, apesar dos erros históricos, que quem lê história sabe. Não, mas é quando fala ex-cátedra, mas é na cátedra mesmo que tem errado, e fora da cátedra também. Glória a Deus, é erro na cátedra e fora da cátedra. E o apóstolo São Pedro errou e foi repreendido por quem? Vê se vocês me lembram. Foi repreendido por quem? Por Paulo. Foi repreendido por Paulo e não ficou zangado. Estão lembrados? Paulo disse que o erro dele não era apenas um erro pessoal, mas era um erro contra a verdade do Evangelho, um erro doutrinário. Pedro teve um erro doutrinário, porque ficou acertado no concílio de Jerusalém que os gentios não deveriam guardar as regras judaicas, como a circuncisão, e depois Pedro assinou o concílio, a ata, e depois voltou e começou a fazer o contrário do que o Espírito Santo havia orientado. E Paulo disse: você não está andando de acordo, irmãos, na cara. Pedro repreendeu, ou melhor, Paulo repreendeu Pedro na cara e disse que ele não estava andando em conformidade com a verdade do Evangelho. Gálatas 2:14. Mas não é o assunto hoje.
Meus irmãos, mas nós vimos que Pedro era um vaso imperfeito como eu e você. Tem algum vaso perfeito aqui? Me ajude. Onde estão os vasos perfeitinhos? Glória a Jesus, onde estão? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Não tem não, irmão, não tem, né? Se você for procurar vaso perfeito, só teve um vaso perfeito aqui na terra. Dê um brado do nome dele. Qual foi o nome dele, irmão? Jesus. Se você for procurar perfeição em mim, você vai se desviar. Se você for procurar perfeição nos pastores, você vai se desviar. Se você for procurar perfeição nos apóstolos, nos profetas, você vai se desviar. A Bíblia diz que o único perfeito foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem diz amém em nome do Senhor? Glória a Deus. Então, irmãos amados, mas Pedro era um vaso, era um santo, era um servo de Deus, era um homem de Deus. Não era perfeito, mas era um santo. A palavra santo quer dizer separado. Olhe para cá, irmão. Todo cristão separado do pecado, ele é chamado de quê, meus amados irmãos? A palavra santo, na sua etimologia, no hebraico é agnos, né? Glória a Deus. Puro, separado, glória a Deus. Qualquer pessoa que aceita Cristo e se separa do pecado, ele é santo. Na Bíblia não tem processo de canonização, não tem. Isso foi muitos anos depois que inventaram canonizar, pesquisar a vida de e comete erros gravíssimos. Recentemente foram canonizados pessoas que são tidas por santas que a vida não recomenda, tiveram vidas terríveis, né? E eles canonizaram por questão política, por questão ideológica, por questão de defender alguma coisa, mas não é porque é santo, porque no sentido canonizar. O santo é todo aquele que é lavado no sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, e Pedro levantou-se na reunião antes do Pentecoste para eleger o substituto de quem, irmão? Vamos ver se a igreja está atenta. Para eleger o substituto de quem, meus amados irmãos? De Judas. Judas Iscariotes. Não confunda bem-te-vi com urubu. Judas na Bíblia tem muita gente com o nome de Judas. E o nome Judas ficou estigmatizado, não foi assim? Mas tem gente boa, por exemplo, tem Judas Tadeu, que era um apóstolo. Tem Judas, o irmão do Senhor Jesus. Eu já li para vocês a semana atrasada. Tem Judas, o irmão do Senhor Jesus. Quando Saulo foi salvo, ele foi para a casa de um homem chamado o quê, meus amados irmãos? Judas, lá em Damasco. Então o nome Judas é uma corruptela grega do nome hebraico Judá. Pastor, de onde vem o nome Judas? O nome Judas é uma corruptela grega do nome hebraico Judá. Então tinha muita gente com o nome de Judá. Só que traduzindo para o grego se acrescentava essa fonética de S, Judas ou Iudás. Então, meus amados irmãos, mas Judas tem muitos servos de Deus na Bíblia chamado Judas. E meus amados irmãos, mas infelizmente Judas Iscariotes, ele fracassou. Nós vamos já estudar o fracasso nele. E foi preciso o que, irmãos? Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo... Deixe-me ver aqui, que abri a Bíblia agora. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 16. Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Mas irmãos, foi o guia daqueles que prenderam a quem, meus irmãos? Jesus. Quando Deus me der graça, quando Deus me der revelação, eu vou preparar um estudo sobre o caráter de Judas. Não será hoje. Orem por mim para que o Senhor alumie a minha mente sobre o caráter de Judas. Judas não caiu de uma vez. Judas, tudo indica que ele nunca foi crente. Ele chegou a ser pastor, ele chegou a ser apóstolo, sem nunca ter nascido de novo. Será que isso acontece ainda hoje, irmão? Hein? Pessoas que alcançam cargos nas igrejas e nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Chega a ser até apóstolo, né? E nunca foi nem crente, nunca foi salvo, nunca teve o Espírito Santo.
era apenas mais um no meio da multidão. Então alguém diz, uma linha teológica diz que Judas foi crente e desviou-se, e outra linha teológica diz que ele nunca foi crente. Nunca foi crente. Mas Judas, a queda dele não foi de uma vez, ele já vinha embolando até que arriou de vez e foi levado. Meus amados irmãos, mas o que é que nós aprendemos? Judas, eu expliquei a semana passada que ele enforcou-se, não foi assim? O Evangelho de São Mateus diz que ele enforcou-se, e o livro de Atos diz que ele despencou, caiu no precipício, e o que foi que aconteceu, irmãos? As suas entranhas se derramaram, se abriram, e as tripas, o bofe, sei lá o que mais, glória a Deus, saiu, né? A titela, a moela, não sei se ele tinha moela como galinha, não sei. Eu sei que derramou-se tudo, né? No patoco que caiu, a corda rompeu e ele significa, irmãos, que as pessoas más, as suas entranhas serão expostas. Aqueles que vivem fazendo mal, um dia aquilo que está dentro deles vai ser exposto. É isso que nós vemos pela palavra de Deus. As entranhas falam daquilo que está escondido dentro do homem mau. Aquilo que está escondido, um dia vai haver um patoco e as entranhas dele serão expostas. Quem está entendendo esta palavra? Eu não estou falando das entranhas, das tripas, do redenho. Eu estou falando do espiritual que vai ser exposto, vai sair. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Judas desviou-se, foi para o seu próprio lugar. Vamos ver o que foi que Paulo disse aqui na oração. Paulo não, Pedro, o santo apóstolo. Ele disse, versículo 25, quando eles oraram ao Senhor pedindo revelação, quem era que iria substituir? Versículo 25. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Bom, então teve uma época que ele foi crente. Pelo menos nos primeiros dias, porque a Bíblia diz que ele se desviou. E a palavra desviar, no grego e no latim, significa sair do caminho. A palavra desviar, sair da via, porque a palavra caminho em latim é via. Desviar é sair da via. Era uma pessoa que estava na via, que estava no caminho e depois saiu do caminho, desviou-se. Então, pela palavra do apóstolo São Pedro, ele pelo menos teve uns 2 dias de crente. E depois se desviou, saiu da via, saiu do caminho. Meus amados irmãos, mas aí foi preciso escolher um outro para, diga comigo, substituir. Foi fraco. Eu quero que você diga e pense nesta palavra. Foi preciso fazer uma reunião para o que, igreja? Substituir. O que é substituir? Quem sabe dizer o que é substituir? É colocar outro no lugar. Eu tremi quando li esta palavra. Se você se fizer de importante, se eu me fizer de importante, se eu não cumprir o desígnio de Deus na minha vida, o que é que eu aprendo neste texto? Eu aprendo que se nós não formos fiéis e leais ao Senhor, nós vamos sair da via e Deus vai o que, irmãos? Me ajudem. Substituir. Glória a Deus. Leia da Bíblia Viva, por favor. Na Bíblia Viva. Para substituir o traidor Judas, que se foi para o lugar dele. Para substituir o traidor Judas. Substituir. Meu irmão, tem muitos irmãos que estão mandando, eu estou informado que estão mandando. Rafael Felizardo, nosso missionário, pastor na Argentina, ele e a igreja estão assistindo. Também Micael, que foi filho desta igreja, é filho desta igreja, e hoje é um grande churrasqueiro lá no Rio Grande do Sul, está gordo, embolado, comendo churrasco lá. Também mandou uma saudação para a igreja aqui. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui o que é que eu aprendo. Olhe para cá, porque não é só ler a Bíblia, mas é entender o que Deus está falando, o que Deus está comunicando. Deus está dizendo que se eu e você não formos humildes, não formos fiéis, mas acharmos que somos importantes, Ele vai nos afastar. Nós vamos ser jogados no despenhadeiro. As nossas entranhas serão o quê?
expostas, e Deus vai mandar outro, meu filho. Deus vai mandar outro, minha filha, para substituir você. Quem dá glória para Deus pela sua santa e gloriosa palavra? Isso me faz tremer. Isto me faz temer. Isso é comigo, é com os obreiros, é com vocês, é com todos nós. Está a palavra, a lição aqui, irmãos. Glória a Deus. Agora, interessante que quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me lembrou de 3 casos na Bíblia. 3 casos de pessoas que foram substituídas, que se fizeram de importante, se fizeram de grande, se fizeram de bonitão, se fizeram de bonitona, e Jeová, saia que eu já preparei alguém para lhe substituir. Dá para dar glória para Deus, igreja? Primeiro caso, o rei Saul. Quem foi? O pessoal diz que quem escolheu Saul foi o povo. Não, quem escolheu Saul? O povo escolheu um rei. Mas quem escolheu Saul e deu honra a Saul e ungiu Saul foi Deus. Foi Deus. Eu não vou ler os textos, porque não é o caso e nós não temos tempo de ler as referências. Mas foi Deus quem escolheu Saul. Mandou Samuel. Quem foi que ungiu Saul para rei? Quem foi que ungiu? Samuel, profeta de Deus. Mas ele se fez de rogado. Quando ele cresceu, quando ele era pequeno, irmão, era tão humildezinho. Mas depois que cresceu, se fortaleceu, inchou, levantou o totó. Quem já alcançou essa expressão? Fulano levantou o totó. Meu irmão, aí Deus disse: ah, meu filho, você está pensando que você vai fazer falta? Aleluia! Isso nos faz tremer e temer diante de Deus, irmãos. Vamos ler a Sagrada Escritura. Quem crê que a Sagrada Escritura é a santa e gloriosa palavra de Deus, dê um glória para Deus bem forte nesta noite. 1 Samuel 13, 13 e 14. 1 Samuel 13, 13 e 14. Abra a Sagrada Escritura, pegue o marca-texto para grifar estas coisas importantíssimas para marcar na sua Bíblia. 1 Samuel 13, aqui é o profeta falando com Saul, por favor. Glória então disse Samuel a Saul: agiste neciamente? O que é neciamente? Quem sabe o que quer dizer uma pessoa nécia? Louco. Louco, irmão. O soberbo, o arrogante é louco. Ele pensa que está abafando. Ele pensa que está abafando, mas Deus chama de nécio. Aleluia. Aleluia. O profeta disse: Samuel chegou, ele tinha oferecido um sacrifício que não era para oferecer, porque ele não era sacerdote. Ele não era sacerdote. Se precipitou, ofereceu um sacrifício para dizer que era grande. Aí o profeta chegou e disse: agiste neciamente. E por quê? Prossiga, por gentileza. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Prossiga. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha, irmão, qual foi isso? Eu tenho que falar, porque senão vocês não vão entender. Por que foi isso aí? Porque Samuel disse a Saul: olhe, fique me esperando, que eu vou chegar para oferecer o sá. Aí passou o primeiro dia, Samuel não chegou. Passou o segundo dia, parece-me que foi 3 dias, salvo o melhor juízo. Foram 3? 7. Passou 7 dias e Samuel não chegou. Aí Saul disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar, eu vou fazer do meu jeito. Eu mesmo vou oferecer o sacrifício, porque eu sou eu. Mas com eu. Não obedeceu o profeta. Hoje em dia nós estamos numa época, irmão, que todo mundo é independente. Não quer obedecer o profeta.
Não, homem não manda na minha vida, eu fui liberto por Cristo. E eu não vou ficar preso às amarras da religião, porque eu sou independente, eu sou livre como uma pomba-lesa voando no espaço. Por que foi que Saul perdeu o reino? Vamos ver se nós entendemos, por favor, ninguém perca esse lance. Por que foi que Saul perdeu o reino? Porque desobedeceu o mandamento do Senhor pela boca do profeta Samuel. Não seguiu as orientações de Samuel, disse: eu faço do jeito que eu quero. Eu sou rei, eu tenho a coroa na cabeça, eu sou o mais importante, eu faço do jeito que eu quiser. Aí perdeu, o Senhor teria confirmado. Aí se ele tivesse obedecido, volte um pouquinho o carretel, por gentileza. O Senhor teu Deus, volta o carretel, por favor. Do tempo do filme antigo, que era um negócio assim. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o reino sobre Israel, o teu reino sobre Israel para sempre. Prossiga. Agora leia, por favor. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meu irmão, se Samuel falou assim, glória a Jesus. A negócio já não estava bom, e com uma fala dessa, pronto, desgastou. Deus disse: Saul, eu ia confirmar o teu reino, eu ia te abençoar, eu ia fazer uma obra, de maneira, irmão, que se Saul tivesse obedecido, possivelmente Jesus, porque o profeta já tinha profetizado que Jesus seria da descendência de Judá, não é assim? Mas vamos que Saul obedecesse, Deus poderia até mudar isso, porque Deus faz como Ele quer. Jesus poderia hoje ser descendente de Saul, mas como ele desobedeceu ao profeta, disse: você agora perdeu a bênção, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Prossiga. Porém agora, advérbio de tempo, né? Porém agora não subsistirá o teu reino, porque já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Quem era esse homem? Me ajudem, quem era esse homem? Foi fraco? Quem era esse homem? O que é que eu aprendo? O que é que você aprende aqui? Isso aqui, irmão, não é para ler somente, não é para aprender. É para tirar lições morais e espirituais. É o que está por trás da letra. As revelações do Senhor. O que é que Deus está ensinando a mim, pastor Oswaldo? O que é que Deus está ensinando a mim? E o que é que Deus está ensinando aos senhores e à igreja? Que se nós não formos humildes, não obedecermos, o Senhor vai providenciar outro segundo o coração dele. Aleluia! Quem crê na Bíblia, dê um glória para Deus. Quem crê nas Sagradas Escrituras. Vamos outro exemplo. A rainha Esther, a rainha Vasti, melhor dizendo, Esther 1:19. Os irmãos estão lembrados que o rei mandou chamar, tudo desobediência, o rei mandou chamar a rainha Vasti, e ela, quem conhece Bíblia, vamos por favor, eu gosto do feedback da igreja. O rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti para vir ao palácio, e ela disse o quê? Não vou. Eu vou quando eu quiser, e se eu não quiser, não vou. E eu não obedeço mesmo, não obedeço. Irmão, eu nunca vi desobediente ter vitória. A Bíblia diz: pais, filhos, obedecei a vossos pais. Subordinados, obedecei aos vossos superiores. Mulheres, obedecei a vossos maridos. Crentes, obedecei a vossos pastores. Nunca vi quem desobedece ser feliz. Nunca vi. Pode ser que apareça o primeiro, mas eu nunca vi.
já estou perto de morrer e nunca vi. Pastor, o senhor está perto de morrer? Estou, porque todos nós estamos perto de morrer. Só sou eu? Você também. Glória a Jesus. Aleluia. Todos nós. Olha, diz que quando Sócrates foi condenado pelo Fórum de Atenas, o juiz disse: Sócrates, ele foi condenado a beber cicuta, um veneno, não é assim? Foi condenado a beber cicuta. Quando deram a taça a ele, disseram: você está condenado à morte. Ele pegou a taça e disse: só sou eu? Todos estamos. Uns mais cedo, ou bebendo cicuta ou não, vai ficar assim. Glória a Deus. Então, irmãos, desobediente. A rainha Esther, Saul desobedeceu a Samuel. A rainha Vasti desobedeceu ao seu marido. E o que foi que aconteceu? Diz que não vinha para a festa, não vinha comparecer. Aí o rei chamou os conselheiros. E o que foi que os conselheiros disseram? Os eunucos disseram ao rei: 1, 2, 3, por favor. 1:19, 1:18. 1:19 de Esther. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Toma! Irmão, Deus tem gente muito melhor do que eu, irmão. Deus tem gente. Se eu pensar que Deus não tem, eu estou equivocado. Deus tem gente muito melhor do que eu. Eu não sei onde está, mas Deus sabe. Deus tem gente muito melhor do que você. Tem ou não tem, irmãos amados? De que nós, tem ou não tem? Deus tem gente boa que a gente não sabe onde está. E se você se fizer de rogado e derrogada, Deus diz: olha, tira a rainha Vasti e procura uma companheira que seja melhor do que ela. Vai pregar melhor do que você, vai cantar melhor do que você, vai profetizar melhor do que você, porque Deus é Deus. Quem crê que Deus é Deus, dê 3 glórias para Jesus: um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo de Deus. Deus tem. Irmão, vamos guardar o nosso principado. Vamos guardar aquilo que o Senhor nos deu, porque senão alguém toma. Deus prepara outra pior ou melhor do que a gente. Me ajudem, por gentileza. Deus prepara um pior ou um melhor? E quem foi essa melhor do que Vasti, que Deus já tinha preparado e ninguém nem sabia onde ela estava? Esta. Dá glória para Deus, igreja. Isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é coisa do céu. É luz para a tua alma, é lâmpada para os teus pés, é luz para o teu caminho, para você não errar, para eu não errar. Glória a Deus. Amém. Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Quem era o povo de Deus na Antiga Aliança? Os judeus, Israel. A vinha era Israel, a vinha de Deus era Israel. Mas Israel não cumpriu a sua missão. Israel desobedeceu os profetas. Foi assim ou não foi? A quem foi que Israel desobedeceu? Aos profetas de Deus. Não obedeceu os profetas, não obedeceu a lei. Israel fez do jeito que bem queria. E qual foi o resultado de Israel? Qual foi o resultado? Vamos ver Mateus 21:43. Jesus explica o resultado de Israel. Mateus 21:43. Por gentileza. Glória a Deus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Repita. Jesus falando com os judeus, Jesus falando com os fariseus, com os judeus, com os sacerdotes, com os escribas, Jesus falando com eles. O que foi que o Senhor Jesus disse, por favor? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Quem foi essa outra nação que Deus deu, tirou de Israel e deu? Quem foi essa outra nação? A igreja. Dá para temer ou não dá, irmãozão? Dá para temer ou não dá?
Homem, seja bem crentezinho, seja bem humildezinho, senão Jesus toma de você e vai dar alguém melhor do que você. Quando seu pastor disser faça assim, faça. Porque se você for soberbo, o reino vai ser tirado e vai ser dado a outro. Está na Bíblia, irmão. Isso são princípios bíblicos inalienáveis. São princípios bíblicos que não mudam. Quem crê que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. A Bíblia, ela é a revelação. Aleluia. Amém. Então eu aprendi nesta noite. Eu aprendi quando estava preparando o sermão, e estou aprendendo nesta noite, que se eu não guardar o que Deus me deu, eu não zelar, eu não for humilde, eu não for obediente, Deus já tem outra pessoa melhor. Aleluia, Jesus. Quem está aprendendo isso de Deus nesta noite? Como é que a gente deve andar? Humilde, irmão. Humilde. Deus seja louvado nesta noite. Mas vamos ver o que é que nós aprendemos mais aqui neste santo capítulo que o Espírito Santo mandou que Lucas escrevesse sob a sua guia. Atos 1, nós vamos ver Atos 1:16 outra vez. Estamos enganchados, e que engancho maravilhoso. Glória a Deus. Em Atos 1:16, por gentileza. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Muito bem. Eu acho lindo porque Pedro, ele toma a iniciativa, ele levanta a reunião, porque ele era o líder que Deus levantou naquela época. Naquele momento, naquele momento histórico, ele não era o líder da Igreja Universal, como alguém quer que ele seja, porque a Igreja de Roma era uma igreja entre as demais, respeitada, porque era a capital do Império, a Igreja de Roma, mas não significa que ela mandava nas outras igrejas. Os patriarcados eram independentes. Antioquia, Jerusalém, Alexandria, eu preguei para vocês a semana atrasada. Alexandria, Constantinopla e Roma eram patriarcados independentes, e nenhum bispo mandava nas outras igrejas. As igrejas eram livres. Quando se reuniam em concílios, se reuniam em comunhão, mas uma não mandava na outra. Tinha as regiões, a região de Antioquia, a região de Jerusalém, tinha o grande patriarcado de Jerusalém, que abrangia as igrejas dali daquela região, o grande patriarcado de Antioquia, que abrangia a parte da Síria, o grande patriarcado de Constantinopla, que abrangia toda a Europa Oriental, aquela região de Polônia, aquela região da Ucrânia, tudo aquilo ali fazia parte do patriarcado de Constantinopla, e ninguém mandava um no outro, havia independência, havia comunhão, mas não havia a Igreja de Roma mandando nas demais. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Pedro levanta, e Pedro começa a reunião com um texto de quê? Com um texto de quê? Da Escritura. Leia de novo, por gentileza. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Para aí. Pedro levanta com um texto da Sagrada Escritura. E ele diz que essa Escritura, ela foi falada pelo Espírito Santo na boca de Davi. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Aleluia. Tem demônios que estão dizendo que deve ser rejeitado o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento não serve para nada. Demônios, principados e potestades, você vai encontrar por aí afora dizendo que o Antigo Testamento é para ser jogado na lata do lixo.
Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, é um Deus perverso, é um Deus mau, e que o Deus do Novo Testamento é outro Deus bonzinho. Isso chama-se gnosticismo, uma seita demoníaca ressuscitando, que era dos primórdios da igreja e está ressuscitando. Os gnósticos eram que diziam que o Deus que criou o mundo, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus e Pai de Jesus da velha aliança, era um demiurgo, era um Deus inferior, era um Deus que não sabia o que fazia, era um Deus vingativo. Gnosticismo ressuscitado. E esse povo está com o microfone na mão na internet. E tem crente que tudo que ouve engole. Tem crente que é como galinha, o que aparece na frente come tudo. Vocês imaginaram, não foi? Crente salvo é como as abelhas. Eu não sei se foi João Crisóstomo que disse isso, ou se foi um outro dos pais da igreja. Ele disse que o crente salvo é como as abelhas. As abelhas, elas pousam nas flores, mas elas só colhem das flores o que serve para fazer mel. Dá para dar glória para Deus, igreja? Se a abelha pousar na flor e colher tudo que achar na flor, ela vai produzir o quê? Nada. Ela só colhe o que é o pólen, né? Ela colhe o pólen para fazer mel. E o que não serve? Tem crente que chega na flor, vai morrer engasgado. Crente tem que ter discernimento do Espírito para só colher. Eu leio, eu tenho uma pequena biblioteca, não é muito grande. Tem gente que tem 5 mil, 10 mil volumes. O meu não chega, não sei nem a quanto. O meu não é uma grande biblioteca, uma bibliotecazinha também. Minha casa não é tão grande e é uma coisa pouca, mas eu gosto de ler. Eu visito livrarias, eu leio o que aparece. Mas Deus me deu a graça, não fui eu. Deus me deu a graça de ser como as abelhas. Eu só colho e só trago para aqui o que serve para fazer mel. Tem jovem, por que é que muitos jovens estão se desviando? Por que é que muitos jovens estão indo para grupos heterodoxos? Por que é que muitos dessa geração, a gente viaja para alguns lugares, conheceu alguns jovens, eu viajo um pouquinho, não viajo muito, mas ando um pouco por força, não é passeando. Quando os irmãos souberem que eu estou viajando, não é passeando. Eu ontem saí de casa logo cedinho, passei o dia todo viajando em 3 transportes para chegar em um outro estado, para dar uma pequena palavra, e voltei hoje às 3 da manhã e cheguei em casa hoje para vir pregar aqui. Não é passeando não, buscando mel para trazer para vocês. Mas só posso trazer coisa boa. Só posso trazer coisa boa, irmãos. Mas eu ia falando alguma coisa e me fugiu da mente. O que eu quero dizer a vocês, irmãos, é que vocês não comam tudo. Sim, aí a gente conheceu algumas pessoas, lembrei-me, a gente conheceu algumas pessoas. Cadê fulano? Ah, irmão, não está mais na igreja, porque ele agora arrumou uma outra igreja que tem uma outra novidade. Ele agora está com outra coisa diferente na cabeça. Botou na cabeça que não tem mais arrebatamento. Botou na cabeça que Jesus não batiza com o Espírito Santo. Botou na cabeça que não tem mais dons espirituais, que isso é coisa do passado. Botou na cabeça que línguas é fanatismo. E ele pegou essas coisas da flor, engasgou-se e está engasgado. Irmãos, eu leio livros. Hoje mesmo eu viajei, hoje eu viajei lendo um livro de uma pessoa que não é protestante. Já li 200 páginas, 198 páginas eu li esses dias desse livro. Essa pessoa não é protestante, mas é uma pessoa que tem tanto conhecimento, que tem tanta coisa boa. Glória a Deus. E eu grifei, ou de carro ou de avião, o motorista vai dirigindo e eu vou lendo e vou grifando, glória a Deus, e vou anotando, e depois eu faço as notas na minha Bíblia, mas só do que serve para fazer mel. Essa pessoa não é protestante que eu estou lendo, não é evangélica. Agora, quando eu vejo coisa que não é mel, né? O que é que a abelha faz? Quando ela chega na flor, que vê coisa que não dá para fazer mel, ela deixa lá.
Dá para dizer glória para Deus, igreja? Aleluia. Pedro disse, vamos voltar ao versículo para você ter confiança na sua Bíblia, para você apertar a sua Bíblia no peito e dizer: isto aqui não contém, isto aqui é a palavra de Deus. O que foi que Pedro disse? Pedro começa a reunião com o quê? Por favor, leia outra vez. Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Convinha que se cumprisse, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Os salmos que Davi escreveu não eram produto da cabeça dele. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Dá para dizer glória para Deus? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pode ter coisa que você não entenda. Se pode ter coisa que você não compreende. Pastor, não estou entendendo isso aqui. Não é pecado não entender, não. Não é pecado não entender, não. Porque ainda hoje eu estou aprendendo. Ainda hoje eu estou aprendendo. Ainda hoje eu estou entendendo coisas que eu não entendia ontem. É um aprender contínuo. Glória a Deus. Você vai encontrar coisas que você não vai entender. Meu Deus, Deus mandou apedrejar aquela pessoa. Deus disse que o filho que amaldiçoar o pai será apedrejado. Eu não estou entendendo que Deus mal é esse. Não, meu irmão, é você que não está entendendo. É a sua cabeça que não está alcançando. Mas toda a Escritura foi pelo Espírito Santo que predisse pela boca dos profetas. E o que era que as Escrituras diziam? As Escrituras diziam, irmão, que Judas... As Escrituras diziam que, não fala o nome dele no Velho Testamento, evidentemente, não fala o nome, mas fala que o Messias teria um traidor. O Messias teria um traidor. O Messias teria um traidor. Meus amados irmãos, e esse traidor, ele iria viver com Jesus e iria levar Jesus para quê, irmão? Ele levou os inimigos, ele entregou Jesus aos inimigos. Diga comigo, Judas, que era batizado, Judas, que pregava, Judas, que orava, Judas, que cantava, Judas, que fazia tudo que os crentes fazem, entregou Jesus aos inimigos. Ele foi o guia, ele trouxe os sacerdotes e os soldados, foi ele o guia daqueles que prenderam a Jesus. Já pensou? Não foi Hitler, não foi Herodes, não foi Nero, não foi quem mais? Me ajudem. Caifás. Quem foi que levou aquele povo para prender Jesus? Porque ele sabia o lugar onde Jesus orava. Ele sabia o lugar onde Jesus se reunia e ensinava aos seus discípulos, que era o Monte das Oliveiras. Leia São João 18, de 1 a 3. São João, o Evangelho de São João 18, aí é 15. 18, de 1 a 3. Por favor, pode ler. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto. Um horto quer dizer um jardim. No qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido à corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Quem foi que fez essa tramóia tão grande e trouxe os inimigos para prender Jesus? Judas o crente. Irmão, nós estamos num tempo que crente vai entregar
os seus pastores aos soldados romanos, aos algozes. E para nós isso não é novidade, porque fizeram isso com quem? Jesus. Com quem, meus irmãos? Jesus. Ele sabia o lugar onde Jesus orava, ele sabia o lugar onde Jesus se reunia, e ele foi lá na casa de Caifás e pegou os soldados, pegou a corte, pegou os oficiais e disse: eu vou guiar vocês, porque eu sei o lugar onde ele ora, eu sei o lugar onde ele fica com os seus discípulos, que era o horto, o jardim das oliveiras. E chegou lá e entregou Jesus de bandeja. E ainda deu o quê? Irmão, ele se fez de vítima. Ainda deu o quê? Um beijo. Meu pastor. Para que ninguém desconfiasse que foi ele. Ele fez a pataquada e ele deu um beijo para que ninguém entendesse que foi ele. Aleluia. Aí Jesus disse: mas Judas, com um beijo tu traz o filho do homem. Por quê? Porque o beijo é uma coisa santa. A Bíblia fala de ósculo santo. Você só beija quem você ama, você só beija quem você estima, você só beija quem você tem devoção. Aí Jesus disse: mas Judas, com um beijo, quer dizer, com uma coisa tão santa, tão pura. Então, meus amados irmãos, e interessante que na hora de escolher o outro, Pedro fez essa declaração, que o profeta Davi já havia profetizado, que o Judas, o traidor, iria ser o guia daqueles que prenderiam o Senhor Jesus. Vamos ver isso no Salmo 69 e versículo 25. O Pedro está citando, o apóstolo São Pedro está citando que ele precisava ser substituído. Isso aí foi Davi quem disse no Salmo 69, falando sobre o traidor. O que o salmista Davi profetizou. O que foi que Davi disse sobre ele, sobre o Judas que trairia Jesus? Leia. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Prossiga. Pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Muito bem. Salmo 109, versículo 8. Outra profecia, Salmo 109, versículo 8. Falando sobre o traidor. É uma profecia sobre o traidor. Salmo 109, 8. Por gentileza. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. No Novo Testamento diz o seu bispado. Outro tome o seu bispado. Irmão, isso faz a gente tremer e estremecer diante de Deus. Que nós não sejamos essa pessoa. Que nós nunca entreguemos os servos de Deus na mão dos soldados romanos, da corte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre, porque se nós fizermos isto, nós trairmos o corpo. Quem é o corpo de Cristo hoje na terra? Quem é o corpo de Cristo hoje na terra? A igreja. Nunca faça isso. Salmo 41:9 está aqui no script. Salmo 41:9 fala sobre Judas também. O salmista Davi também pelo Espírito Santo falou. Salmo 41:9, por gentileza. Até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O amigo íntimo, quem eu tanto. Jesus deu o que a Judas? O que foi que Jesus entregou a Judas de mais santo que tinha naquele momento para entregar para ele? Quem sabe dizer o que foi? A tesouraria da igreja. Jesus entregou para ele. A gente só entrega a tesouraria a quem a gente confia. Jesus entregou para ele. Mas ele era infiel, ele era larápio. Não era fiel. Mas Jesus disse, isso aí era o Espírito Santo falando pela boca de Davi, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, só entregou aquilo a ele, aquela coisa preciosa a ele, porque o que, meus irmãos? Confiava.
mas levantou contra mim. Então, irmão, isso é uma coisa linda. O Espírito Santo na boca de Davi. E Pedro lembra isso quando vai escolher o outro, o substituto. Glória a Deus. E foi profetizado até quanto ele ia ganhar. Zacarias 11:13. Foi profetizado até quanto Judas iria ganhar. Por favor, Zacarias 11:13. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Prossiga. Pronto, somente até aí. Somente até aí. Até o preço que Judas iria ganhar pela recompensa de entregar Jesus foi profetizado. Até quantos dinheiros, irmãos? 30 moedas de prata. Até isso Zacarias profetizou. Irmão, dizer que a Bíblia não é inspirada é uma blasfêmia. Porque tudo isso foram milênios. 1000 anos antes, as profecias de Davi foram 1000 anos antes de Cristo, e a profecia de Zacarias 500 anos antes de Cristo. Então a igreja primitiva acreditava que as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. Quem diz aleluia? Quem diz aleluia, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, para encerrar, glória a Deus. Irmão, me diga uma coisa, irmão. Se Deus sabia, me diga, irmão, foi Deus que mandou Judas ser ruim? É uma pergunta muito difícil. Irmão, estava profetizado, então foi Deus que mandou Judas ser ruim? Para encerrar, para você não ir para casa com essa dúvida, depois disso eu encerrarei. Foi Deus que mandou Judas ser mau? Foi Deus que mandou Judas ser traidor? Sim ou não? Não. Mas não estava profetizado? Sim, estava profetizado, mas não foi Deus quem designou Judas para ser ruim. Deus permitiu que Judas fosse essa pessoa, porque não foi porque Deus mandou ele ser ruim, foi porque ele já era ruim. Porque Deus não destina ninguém para a perdição. Deus quer que todos os homens se salvem. Não foi Deus que mandou Judas ser ruim. Agora, Deus sabia que Judas era ruim, e Deus se aproveitou da ruindade latente e jacente nele. Deus se aproveitou. Vamos ver isso no livro para encerrar, 16 e 4 de Provérbios. 16 e 4 de Provérbios. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Olhe para cá, diz que Deus fez o ímpio. Não foi Deus que mandou ele ser ímpio. Deus o fez e ele escolheu ser ímpio. Por quê? Para o dia de quê? Do mal. Quando tem um mal no propósito de Deus, estava no propósito de Deus que seu filho fosse crucificado? Estava no propósito de Deus? Sim ou não? Que Jesus morresse numa cruz para nos salvar? Estava ou não estava no propósito de Deus? E tinha que alguém entregar Jesus. Então Deus se utilizou de Judas para esse fim, para o mal. Mas Judas foi dispensado da responsabilidade? Não, porque não foi Deus que mandou ele ser ruim. Deus apenas se utilizou. Deus fez todas as coisas com seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Quer dizer, quando Deus tem alguma coisa aparentemente má, que Deus não faz nada mal, aparentemente má, Deus não usa o justo. Deus usa quem? O ímpio. Estão entendendo? Não, leve isso para casa. Não foi Deus que fez Judas filho da perdição. Não foi Deus que fez ele filho da perdição. Deus se utilizou de alguém que já era filho da perdição. Não foi Deus, diga, ó, grave bem essas falas. Não foi Deus que fez Judas filho da perdição. Deus se utilizou da ruindade de Judas, porque ele já era filho da perdição. Você quer ser esse vaso ruim? Quem quer ser esse vaso ruim? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado.
vaso nas mãos. Quebre a minha vida, quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Para encerrar, tem alguém para Jesus nesta noite? Venha para cá, levante a mão e venha para cá. Alguém afastado, alguém desviado, alguém que nunca foi crente, pode se aproximar. Irmãos, olhe para cá. Que coisa interessante. Quando Deus tem uma pisa para dar a alguém, quando Deus tem uma pisa para dar em alguém, uma pisa é coisa boa ou é coisa ruim? Me ajudem. Deus usa uma vara. Quando Deus usa para dar uma pisa em alguém, Deus usa uma vara. É assim ou não é? Agora interessante, essa vara que bate em alguém de Deus, depois sabe o que é que Deus faz com ela? E joga fora. Se alguém bater em você, pastor, injustamente, é Deus que está permitindo aquela pessoa ser uma vara para bater no Senhor. Ou mesmo que o Senhor mereça uma correção. Deus está usando aquela pessoa para bater no Senhor. Só que a Bíblia diz que depois que Deus usa a vara, toda a vara que Deus usou para dar pisa nos outros, depois Deus quebra a vara e joga no mato. Quem quer ser essa vara? Eu não quero, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção na vida dos outros. Agora, quando Deus quer me castigar, Deus usa uma vara ruim. Agora, aquela vara, se prepare, que depois Deus quebra. Está no livro, se não me engano, do profeta Ezequiel ou Isaías. Eu estou esquecido, tentei achar agora antes do culto, mas não achei. Mas na próxima eu trago. Deus chama de minha vara, que depois eu quebrei. Nabucodonosor foi uma vara para castigar Israel, para castigar Judá. Nabucodonosor foi uma vara? Foi. E depois foi que Deus fez com Nabucodonosor? Quebrou ele e botou ele para comer o quê? Irmão, não queira ser vara para bater na vida de ninguém. É? Glória a Deus, eu não vou mais ler nada não, senão a gente vai passar a noite aqui. Mas, rapaz, Deus está me usando para eu bater em fulano. Deus está me usando. Homem, não queira isso não. Queira não. Porque depois Deus vai fazer, sabe o que com você? Você que está sendo usado para bater em cicrano, Jeová vai fazer o quê? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Pastor Cicinho, nosso decano, arrodeie e vem orar em nome do Senhor Jesus. Pastor, o que é decano? É um nome lindo, um nome maravilhoso, que foi achado para botar em velho. Glória a Deus nas alturas dos céus. Seus irmãos, com a paz do Senhor, com a autorização do nosso pastor, oramos. Nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, pela tua poderosa palavra. Continua usando o teu filho nas tuas mãos, como sempre tem usado. Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai das misericórdias. Continua, Senhor, abençoando o teu povo. Leva os teus servos em paz, como o Senhor trouxe. Deus maravilhoso e justo, eu te oro em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Dê a paz do vizinho e diga: vigia, se não tem alguém melhor do que tu.